Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, este nosso podcast diário onde meditamos na Bíblia, a Palavra de Deus. Desejo para você um dia incrível, maravilhoso, cheio da presença do Senhor na sua vida. Que a sua família, que os seus relacionamentos, que a sua casa, que o seu trabalho, que em todos os lugares por onde você passar, você possa refletir a presença de Deus. Que haja paz por onde você estiver, que haja alegria no seu coração e nos seus lábios haja louvor ao Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Estamos vivos, aqui estamos nós. A misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez. Temos uma nova oportunidade, uma nova chance para fazermos as coisas melhores do que ontem, para sermos melhor do que ontem. Que Deus abençoe você e guie você nesse caminho com Ele. Amém? Estamos lendo o Novo Testamento e estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ontem lemos o capítulo 5, onde o apóstolo começa a nos falar sobre o modo de vida que devemos ter, né? Agora que estamos cheios do Espírito Santo. Agora que somos filhos amados de Deus, devemos andar em amor e sermos imitadores do próprio Deus. Ele fala isso em Efésios 5:1. Ele fala também que agora devemos andar na luz e não mais nas trevas. E devemos ter obras da luz e não obras das trevas, ou seja, as nossas atitudes devem condizer com o novo padrão de vida que temos, porque estamos agora vivendo uma vida no Espírito. O Espírito de Deus habita em nós e nós habitamos nele. Por isso Deus nos chama a despertarmos do sono espiritual, a acordarmos. E aí começamos a ver prudentemente como andamos. Não mais como nécios, mas como sábios, aproveitando o tempo e fazendo a vontade do Senhor. E aí ele começa no capítulo 5, versículo 22, a falar de relacionamentos. Ele vai falar aqui do esposo e da esposa. Que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. E o marido submisso a Cristo, que é o cabeça. Mas também diz que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Então aqui ele vai falar da relação na família, uma relação de amor e de sujeição em amor, onde um se sujeita ao outro, onde há assim o estabelecimento de ordem. Deus coloca ordem e o marido deve proteger a esposa, deve ser o guardião da casa. Então aqui o reino de Deus ele é um reino onde há submissão. O que é submissão? É quando nós nos colocamos abaixo da missão do outro. Quando nós olhamos para uma família, Deus vai cobrar do marido a responsabilidade sobre a casa. Porque Deus colocou ele como o líder desta casa. Ele ganhou uma missão de cuidar da família. Abaixo da missão do marido está a missão da esposa, que deve estar guardada pelo marido, protegida pelo marido. E a esposa, ela é aquela que abre as suas asas e debaixo das asas guarda, né, os animaizinhos da casa, os bichinhos, né, os filhinhos. Estou usando a figura de um pássaro, de uma ave, né, que os filhotinhos ficam debaixo das asas da mamãe. Então, há uma autoridade na casa dada ao esposo. Eu sei que muitas vezes, infelizmente, a mulher tem que assumir esse lugar porque o marido não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus. E o marido não está debaixo da autoridade de Cristo.
E aí a esposa tem que assumir uma autoridade espiritual que não deveria ser dela. E infelizmente ela se sente sobrecarregada por ter que carregar a casa toda nas costas. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o marido assumisse seu lugar de protetor espiritual, protetor material também, físico, jamais de agressor, sempre de protetor. A autoridade com Deus não é autoritarismo. A autoridade com Deus é servir ao próximo em amor. Assim como Cristo é autoridade, ele não se tornou autoridade oprimindo as pessoas, ele se tornou autoridade servindo as pessoas. Assim também o marido não se torna autoridade na sua casa oprimindo as pessoas, sendo violento com elas. Ele se torna autoridade servindo elas, cuidando, protegendo, amando e assumindo o seu lugar de liderança, de proteção, de respeito. Assim ele vai ser exemplo para os seus filhos. E no capítulo 6, ele vai continuar essa lição sobre autoridade e sobre estar na vida no Espírito. No capítulo 6 de Efésios, ele vai falar na relação entre pais e filhos. Versículo 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, diz a Bíblia, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui tem conselhos para filhos e para pais. O filho deve honrar e obedecer o seu pai. Mas o pai também deve ter temor na sua forma de educar o filho, sabendo que ele não deve provocar o filho à ira, ou seja, a sua correção, a sua forma de ensinar não deve ser uma forma cheia de ira, de raiva, gerando medo, gerando dor, não. Deve educar com amor. Assim também os filhos devem honrar os seus pais. E há uma promessa de Deus para com isso. E não importa quantos anos você tem, quantos anos tem seus pais, eles ainda são seus pais. Adolescente, jovem, criança, você que ainda vive com os seus pais, a obediência nesse sentido é cega, você simplesmente tem que obedecer. Se sujeitar e obedecer e amá-los. Jovem, adulto, você que já casou, que já saiu de casa, você já tem uma outra relação, você já não tem uma obediência cega, porque agora você é adulto, você tem as suas escolhas, mas ainda você deve honrar e amar os seus pais. Ainda deve dar tempo a eles. Você que já é adulto, um pouco mais maduro, seus pais já estão idosos. Agora você tem que, além de tudo, cuidar dos seus pais. Proteger os seus pais. Honrar os seus pais até o fim. Um dia eles deram comida na sua boca e talvez você tenha que dar comida na boca deles. Um dia eles trocaram suas fraldas e talvez chegue a hora de você trocar as fraldas deles. E isso agrada a Deus, que você honre e ame e cuide e gaste seu tempo e seu dinheiro com aqueles que um dia gastaram tempo e dinheiro com você. Ah, mas o meu pai não foi o melhor pai do mundo. Não importa. Você vai ser o melhor filho do mundo porque Jesus chegou na sua vida. E aí então ele continua falando da relação entre servos e senhores. Naquela época existia o servo e o senhor. Hoje em dia é o patrão e o empregado. E ele fala: quanto a vocês, servos, obedeçam ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como que servisse a Cristo, não servindo porque está sendo visto, como que para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então aqui fala para quem trabalha, aqui fala para quem é empregado nos dias de hoje. Faça o seu melhor no trabalho, como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus, porque é para Ele que você trabalha. Faça o seu melhor sabendo que Deus vai recompensar você.
Não porque alguém está vigiando, mas faça o seu melhor porque você serve ao Senhor. E depois fala, e vós, senhores, eu poderia dizer, vocês, patrões, de igual modo, procedei para com eles, com os seus funcionários, abandonando as ameaças, sabendo que o Senhor Deus, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não tem uma divisão de classes. Rico, pobre, patrão, empregado, Deus ama a todos. E se Deus entregou alguém ao seu cuidado no trabalho, se você é chefe, você é autoridade, você tem uma empresa, você tem que cuidar dessas pessoas. Sim, eles têm que trabalhar, é óbvio. Você vai ensiná-los para isso, você vai orientá-los, mas você não deve oprimi-los, não deve ameaçar, não deve atrasar o salário. Inclusive há um texto bíblico que fala que há maldição sobre quem retém o salário do funcionário. Retém o que é justo. Você não deve reter o que é justo. Os direitos, Não, pelo contrário, você tem que ser abundante, você tem que dar mais do que a sua obrigação. Porque você foi chamado para boas obras. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ensina, agora cheios do Espírito Santo, como vivemos a vida nessa terra. Não mais como vivíamos antes. Não mais, Senhor, pautados no egoísmo, na nossa natureza pecaminosa, no nosso desejo de poder, de dinheiro. Não mais resolvendo as coisas na carne, mas agora cheios do Espírito Santo. Queremos andar no Espírito em todos os nossos relacionamentos. Ajuda, Senhor, esse marido a ser um melhor marido. Ajuda essa esposa a ser a melhor esposa. Ajuda esse pai a ser o melhor pai. Ajuda esse filho a ser o melhor filho. Este funcionário a se dedicar plenamente a este patrão, a honrar as almas que o Senhor colocou nas mãos dele. E assim, Senhor, por onde passarmos, possamos estar revestidos pela Tua armadura, fazendo bem, levando a Tua presença por onde passarmos. É o que pedimos, Senhor, nos ajuda a enxergar a nossa vida toda como algo santo e sagrado, que foi dado pelo Senhor. Que possamos viver de modo digno da Tua presença e levar, Senhor, a Tua autoridade por onde passarmos. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga, e compartilhe o devocional. Amanhã estaremos juntos, mais uma vez na presença de Deus.